Hoje o tema é completamente diferente e temos um verdadeiro palhaço. Nós temos connosco hoje o Carlos. Carlos, conta-me tudo. Quem és tu? De onde é que tu vens? Bem, antes de mais, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora e o local que nos estejam a ouvir, não é? Exatamente. É para onde é que eu venho? Eu venho do circo, olha, eu venho do circo. Eu sou a terceira geração da parte do meu pai e a quinta da parte da minha mãe. Ok. Portanto, famílias de circo. A tua família sempre esteve ligada ao circo? Sempre ligada ao circo. Eu nasci praticamente no circo, não é? Fiz a escola itinerante com o circo. Eu costumo contar um episódio engraçado. Eu passei da segunda para a terceira classe em Moçambique, não sei se estás a ver, em Angola, portanto, porque o circo ia lá também fazer um período e eu ia com o meu pai, claro. E comecei a trabalhar no circo com 11 anos. Espera, eu tenho aqui um clichê que é, qual é que é a tua primeira memória? Tu lembras-te já de Angola, portanto, tu em miúdo, mesmo pequenino, qual é que é assim, a coisa mais longe que te lembras? Não sei dizer a idade específica, mas quando tu cresces... Mas estavas em Angola, calculo? Sim, em Angola, o circo ia fazer 3 meses a Angola no período de inverno, porque aqui não se podia trabalhar, as estruturas não aguentavam o inverno, não é? Então os circos grandes que havia em Portugal iam fazer o inverno nas colónias, não é? Pronto, também para levar cultura e circo Isso, ali, um bocado ligado à cultura do Estado Novo também. Exato. Pronto, e a minha primeira memória do circo, curiosamente, quando tu cresces no circo, eu tenho memórias de brincar no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Okay. Porquê? Porque o meu pai e o meu avô, a par com outra parelha de palhaços da altura, também conhecida, o meu pai e o meu avô era a Mary e Carlitos, e havia o Fausto e Freddy, eram as parelhas de palhaços mais requisitadas pelo Coliseu de Lisboa. Okay. Que fazia naquele tempo a companhia de Natal e a companhia de Carnaval. E das primeiras memórias que eu tenho, cada vez que entro no Coliseu, vem-me sempre à memória isto tudo. Eventualmente que aquela nostalgia também? Nostalgia, claro que sim. Mas de brincar ali, estás a ver isto com 5 anos, e depois ir a correr, ver o meu avô e o meu pai a maquilhar, estás a ver? Porque o teu pai e o teu avô já eram, portanto, estavam ligados ao circo, mas como palhaços. Sim. E como é que tu tens a ideia, sei lá, daquelas coisas de família que se vai contando, como é que o teu avô entra no circo? O meu avô não era de circo. Ok. Pronto, o meu avô... Porque isto tem de ter uma origem, né? Tem de ter uma raiz. Claro, o meu avô fazia parte de uma família de média alta de Lisboa. Ok. Pronto. O meu bisavô era sargento da Marinha. Ok. Era maestro da banda em Ilhandra. Ok. Portanto, estava ligado à música. Não temos mais ninguém nessa família ligado às artes. E o meu avô começa a fazer teatro amador em Lisboa. De teatro amador vai fazer uma incursãozinha para outra no circo. Tens ideia, porque isto depois é difícil, o tempo vai apagando muitas coisas. Tu tens ideia se o teu bisavô, naquelas histórias que se contam em família, se foi, sendo que tinha um pai na Marinha, se teve dificuldade a entrar nas artes? Sim. Ou se foi uma coisa... A ovelha negra da família. Pois, é isso. Sim, sem dúvida. Porque sai de um estereótipo. Claro que sim. E um bocadinho até, vamos lá ver, que eles eram outros tempos, eu não tenho memória como é que seria aquilo bem, mas aquilo que me contava o meu pai, isso. as artes não eram bem vistas, não é? Estás a ver? Sim, pronto, certo. E o circo e tal. Já na altura estava ligado à noite. E o meu avô, um bocado boémio também, borrifou-se para aquilo tudo e veio para o circo. Eventualmente incompatibilizou-se até com o pai, não tens ideia? Acho que sim. Pois. Acho que embora depois tenham aceito tudo. E ele vem para o circo porquê? Porque se apaixona por uma senhora do circo. Ok. Curiosamente, da família Cardinali, porque quando eles também chegaram a Portugal, vindos de fugir da guerra e por aí fora. De Itália já. De Itália para a Espanha, depois de Espanha para Portugal e tal, pronto, por aí fora. E o meu pai vem para o circo, viver com essa senhora, pronto, e fica no circo. Fundou um teatro-circo, foi o primeiro teatro-circo em Portugal. Tu tens daquelas coisas assim mais arcaicas de rua, imagino, assim, porque para fundar o teu avô, para fundar um circo, na altura precisava de recursos, calculo.
Se calhar uma coisa mais arcaica, não é? Estamos a falar de outros não tempos. sei como é Isto que eles... quê? Estamos a falar quê? Década de 40? Sim, 40, 50. Pois, sim, pois, 40. pois. E tu só podes contar, como é lógico, as coisas que sabes, porque o conhecimento vai-se perdendo ao longo dos anos. Não sei como é que eles financiaram, nem sei se o meu avô recorreu à família. Ok. Não faço ideia, e essa parte não faço ideia. Nunca perguntei isso. Eu conversava muito com o meu avô e com o meu pai e eu tinha muito curiosidade de saber estas coisas, mas não, essa parte não me interessou na altura. Pois, exatamente. Mas sei que ele fez uma coisa muito engraçada, que era um teatro onde apresentava um espetáculo misto de teatro e circo. Sei que aquilo faliu 2 vezes. Faz parte. Isso sei. Era uma coisa nova na altura, aquilo não funcionou. O meu avô também não tinha, se calhar, caráter para ser o empresário, não era o gestor, pronto. Era mais o trabalhador. Também já abordámos aqui no podcast muitas vezes que o facto de teres uma paixão não quer dizer que sejas exatamente bom a gerir, não é? Portanto, Claro, podes ter uma empresa e ser mau gestor e depois, eventualmente... É aí que o circo é um bocado diferente das outras empresas, que eu acho. Sabes que eu também sou empresário desde 92, além de ser artista, também sou empresário desde 92. Já fiz muita coisa com circo e algumas coisas fora do circo. Pois, e vai resultando eventualmente quando começas a encarar a coisa como uma empresa, Exatamente. a fazer uma gestão efetiva. Exatamente. Nós já falámos, já abordámos aqui várias vezes até o exemplo de sucesso do Vítor Hugo Cardinal, e aquilo tem de ser gerido como uma empresa, não há outra hipótese para ter aquela estrutura. Claro que sim. O homem tem de ter muito mérito, nós temos de valorizar as pessoas que constroem, crescem. No caso do Vítor Hugo, sabes que o circo é como tudo na vida, portanto, há empresas grandes, há médias, há pequenas, claro. É como tudo na vida, é como as oficinas de motas. Isso, há umas que ficam sempre pequenas numa garagem e outras crescem. Aquelas são grandes potências, há outras que ficam na garagem e toda a vida a pessoa também não quer sair dali, às vezes é isso, e também está certo. Às vezes é mesmo assim. Certo. E o circo é igual. O Vítor Hugo Cardinal saiu fora do que é o panorama do circo em Portugal, porque um país que não apoia coisa nenhuma, foi revolucionário. Muito menos o circo, quer dizer, chegar ao ponto que o Vítor Hugo Cardinal chegou e ter aquilo que ele tem, a empresa que ele tem, a estrutura que ele tem, que é uma estrutura de nível mundial. Tu não tens muitos circos no mundo com aquele aparato todo. Eu conheço bem. Nem com a qualidade de espetáculo. Portanto, é um bocadinho sair fora da caixa do que é o panorama de circo em Portugal. Não é? Mas já lá vamos voltar ao teu avô, desculpa. Pronto, e o meu avô ia para o circo é assim. E depois o meu pai ficou ainda a estudar na família, e depois, quando tem 4 ou 5 anos, o meu avô vai buscá-lo e traz o meu pai para o circo também. Portanto, o meu pai com 5 anos já trabalhava no circo. Ok. Tenho fotos aí do meu avô com o meu pai e com a minha tia, portanto faziam uns sketches cómicos e tal, e o meu pai com 5 anos. Eu depois também cresço no circo, não é? E começo a trabalhar com 11 anos. Portanto, eu entrei na pista a primeira vez. Já com uma estrutura, mas a estrutura era do teu pai ou do teu avô? Não, ou vocês trabalhavam? Por conta dos Isto a maior parte das pessoas não fazem ideia, mas os circos são empresas, contratam artistas. E há famílias que só fazem os artistas. Exatamente. Há famílias que são artistas de circo. Exatamente, tal e qual. Contratos com um circo, com outro, época de Natal. E tu podes ser palhaço ou trapezista ou quer que seja, mas não necessariamente tens um circo, és um funcionário, és contratado. Exatamente. A maior parte das pessoas desconhece isso. Curiosamente, no pós-25 de Abril, os grandes circos que havia, que eram de empresas, acabam por fechar. Aguentam-se até 79. Pois é, mas o 25 de Abril... Pronto, há um... A gente não se pode abordar muito o tema. Pronto, há uma coisa da nova, o panorama mudou completamente e essa estrutura... E a economia arrebentou e o circo foi atrás. E depois acho que um dado curioso, desde esse período até agora, se mantém. Atualmente, não há empresários de circo, como há, por exemplo, teatro, não é? Sim. Pronto. Companhias. Mas há o Hélder Costa Freire, é um empresário, não é? Teatro. O circo não. Os circos que há atualmente em Portugal são todos de ex-artistas de circo. Ou ainda no ativo, ou alguns... Pois, eventualmente tem ali um know-how, para que sabem como é que funciona a coisa. Sim, tiveram que pegar na coisa, percebes? Tiveram que, ao fechar esses grandes circos, há-se ali um vazio. Pois. E é o meu caso também, que nós sempre fomos artistas, e eu depois juntei eu e o meu pai, e o meu tio e o meu primo,
fizemos uma sociedade familiar e abrimos um circo em 92. Ok. Portanto, é um bocadinho por aí o que se passa com os outros circos. Sim, tu estavas-me a dizer que depois com 11 anos começas logo a trabalhar. Eu faço 11 anos na pista do Coliseu dos Recreios. Ai, que Uma giro. companhia de carnaval que eu faço antes em fevereiro. E tenho uma boa memória disso, não é? Porque cantaram os parabéns da pista do circo. Portanto, estás a ver, eu tenho 62, já Que é que na trabalho altura há 50 anos. começaste a fazer o quê na altura? Olha, veio cá uns artistas italianos e traziam um número de diabos. Epá, diabos nos anos Sim, 70, ninguém sabia o que era. Pois, era uma novidade. Agora é uma moda, os putos todos fazem Sim. diabos e muito bons até. Pá, em 74, ninguém sabia o que era O os diabo. diabos. Pronto. E veio cá essa família italiana que fizeram amizade com o meu pai. Mas vieram trabalhar eventualmente para um circo? Sim, vieram trabalhar para o Coliseu. Como E depois contratados, eventualmente, contratados também? para o Coliseu de Lisboa. E depois fizeram cá 2 ou 3 temporadas com os circos da altura. O meu pai achou aquilo engraçado para nós aprendermos a fazer aquilo. E esse tipo italiano deu algumas dicas ao meu pai como é que a gente tinha que aprender a fazer aquilo. Portanto, a primeira coisa que eu fiz no circo foi o número de diabos. Ok. Com a minha irmã e com a minha mãe. Nós fizemos diferente porque fazíamos... Os diabos eram grandes, eram deste tamanho. E nós fazíamos passagens, de uma altura doida que aquilo ia a 20 metros de altura, estás a ver? Ok. Pronto, uma coisa doida. E era um número muito engraçado na altura, porque primeiro era novidade. E com esse número conseguimos bons contratos porque era novidade. Era um número visualmente muito engraçado. Na altura, vocês, para tinhas os contratos, tu com 11 anos não te interessava Não fazer fazia as paradas, contrato, não, exatamente. claro que não. Era mais para o teu pai e para o teu avô. Claro, claro. Mas com vocês, com que frequência trabalhavas nessa altura? Ou o teu pai, pronto, ou o teu avô, no caso. No circo, há muita gente que pensa que o circo é só no Natal, não é? Que é a época, de facto, de ouro do circo, é a época do Sim. ano em que a malta se lembra, o circo é o espetáculo, nós podemos dizer, se calhar dos poucos direcionados à família. Sim, pois, pode estar muito relacionado depois à tal magia do Natal, Sim. ou liga-se à magia do E circo. aquela história do vai com o coelhinho no comboio ao circo. Toda a gente fala de circo. Sim. Mas muita gente esquece, nomeadamente o governo, que o circo, para existir no Natal, tem que trabalhar o ano todo. E o circo trabalha o ano todo. A frequência como se trabalhava, é o que eu estava a dizer. Quando eu era miúdo, a estrutura dos circos que havia eram fracas, não é? Não recebiam Pois, as mais intempéries, arcaicas, exatamente. Pronto, hoje em dia não. Hoje em dia uma tenda de circo está certificada para 120 km/h de vento. Estás a ver? Portanto, a partir daí, nós temos que cancelar. Mas até aí, aquilo aguenta perfeitamente. Antigamente não é? Eram mais fracas, não se podia, então parava-se, havia o período de defesa que era o inverno, não é? Quando os circos deixaram de ir às colónias... Pois, era aí que nós íamos. Pronto. Por exemplo, vocês iam para as colónias quanto tempo? Estavam lá? 3 meses, era o período de inverno. Ok. Fazia-se aqui o Natal, depois janeiro, fevereiro e março, eram passados nas colónias. Sempre como contratados. Quem tinha os circos ia como empresa, nós Mas os que éramos circos iam artistas, daqui para lá ou havia circos lá? havia um circo, tinha lá uma estrutura em Luanda, sim. Ok. Havia um circo, o circo mexicano, do Sr. Teixeira Codónis, tinha lá um circo que estava o ano todo, e ainda lá está. Curiosamente ainda lá está. Ok. Durante o ano, quer dizer, no período que o circo lá ia, havia espetáculos de circo, durante o resto do ano faziam lá combates de boxe, Sim, certo. vários Aproveitavam a espetáculos. estrutura. Vários espetáculos. Mas o Chapitou só era montado quando ia ao circo, estás a ver? Quando ia ao circo montava-se o Chapitou. Ok. Depois desmontava-se o Chapitou, ficava uma estrutura montada, mas a hora ali Certo. Que dava para outras coisas. dava para outros espetáculos. Era. O outro circo não, o outro ia o material todo daqui, sim. Mas ia toda a gente de cá para lá? Sim. Portanto, sim, ia a estrutura sim, toda? Sim, de barco. 15 depois- dias de barco para lá chegar e tal. Pois, até me disse já na altura tinha de haver aí alguma mentalidade empresarial Sim, já havia para uma fazer logística grande. porque a logística é grande, tem de haver rentabilidade financeira, porque mesmo que não haja maior lá cultura. trabalhava-se muito bem porque, vamos lá ver, Depois batia a saudade eram também. outros tempos. Não, e lá vinham os não havia portugueses. espetáculos, não é? Pois. Sabes, toda a gente ia daqui lá fazer cultura, ia fazer espetáculos. Os cantores, por exemplo, o meu pai conheceu o António Calvário em Angola, Ok. percebes? O do Ouro Negro. O meu pai conheceu o do Ouro Negro numa entrevista numa rádio lá em Luanda, percebes? Ok.
Pronto, essa gente ia lá trabalhar, pronto, ia lá levar espetáculos. Portanto, a vida sempre foi assim em regime de contratos, portanto, e era aí que eu queria chegar. Sim. Havia regularidade ou vocês tinham paragens? Pá, tínhamos algumas paragens durante o ano, mas isso passa-se com tudo o que é a parte artística em Portugal, não é? Como é lógico. Um ator, tens hoje um filme ou uma série, mas depois chegar estás 2 meses à espera que venha outra, não é? Só isso que é o que se passa. aqui no circo há muita a história do saltibanco, pá. Tu estás aqui, estás ali. É o que eu dizia, a vida do circo é diferente das outras empresas ou das outras artes ou das outras profissões, porque tu vives 24 horas. Tu não vais das 9 às 5 trabalhar e depois vens para casa e estás noutro mundo, não é? Tu no circo, tu trabalhas e vives no circo. Certo. Imagina agora tu vives aqui na tua oficina. Estás aqui todo dia. Pois. Percebes? Vivias, portanto... Há um convívio. As pessoas, são as tuas companhias de trabalho, depois acabam por ser a tua família. Certo. Porque tu estás ali e 24 horas. Quando queres divertir, ou quando queres fazer uma festa, ou quando queres fazer uma música, é com essa gente que tu fazes, porque é que são os teus colegas. É a família, não é? São a tua família, são os teus amigos, não é? E a realidade aqui em que tu... Quer dizer, como não conheces outra realidade, para ti aquilo é normalíssimo. Isso é a parte muito boa do circo. É a parte... o circo tem várias coisas muito boas. Uma é tu viajares, não é? Eu costumo dizer, sabes que eu corri uma boa parte da Europa como artista também. Antes de ir para cá em 92, e eu costumo dizer que fomos lá fora ganhar dinheiro para depois investir aqui. Isso é o que faz o imigrante. Pronto. Para investir aqui, mas depois o país também não te deixa florescer. Tu investes aqui e o país depois... Pois é o nosso problema. Sabes que eu gosto eu gosto muito de Portugal. Sou um português convicto. E acho que este país só tem uma coisa má. Sabes o que é? Para mim, na minha opinião. Temos de ter cuidado aqui com a política. Mas eu digo à vontade, é a classe política. Tu chegaste logo lá, porque isso, acho que é. Nós tivéssemos bons políticos, isto era um grande país. Pá. Isto eu costumo dizer que isto é um país assim de pseudo-burgueses. Exatamente, correto. O Essa de Queiroz já falava disso. Pronto, é o triste fato português. É o triste fato português. Disseste bem. Por outro lado, isto é um país muito bom. Estamos só... Nós estamos aqui num cantinho porreiro, aqui não chega nada do que muito mal se passa nos outros países, ou chega muito pouco. O facto de estarmos aqui um bocadinho periféricos tem desvantagens, mas também tem muitas vantagens. Sim. Pronto, e é um bocadinho por aí. E é o que se passa também no fundo com o circo. Tens que lutar, tens que trabalhar, tens que fazer tudo. Mas como é que tu ias lidando com na altura, por exemplo, tinhas uma casa fixa? Isso tu sentias isso, por exemplo, para fazeres escola? Curiosamente, a minha família sempre teve uma casa fixa, e se calhar pelas origens do meu avô. Ok. É? Porque separava então vocês tinham sempre onde voltar? Tínhamos sempre onde voltar. Ok, mas não é uma realidade Nós tínhamos uma casa alugada, alugada em Correios, ainda mais em Sul, e havia algumas famílias que tinham uma casa. Ok. Nós fazia ideia, uma casa alugada para viver lá 3 meses por ano. Pois, a ideia que eu, e se calhar a maior parte das famílias, não, de facto, vivia sempre nas caravanas. Pois, nas caravanas, exatamente. Eu posso dizer depois uma coisa. Eu enquanto era artista, eu ainda ia dormir a casa pelo menos 2 ou 3 vezes por ano. Eu depois, em 92, abri o meu circo. Não é? E a partir de 92, eu nunca mais dormi em casa. Ok. Porquê? Porque eu depois comecei a ter animais também. Experimentei fazer 2 anos sem animais. Não resultava, porque... Perde-se um bocado a espetacularidade. Exatamente, pronto. E eu depois comecei a comprar alguns animais, e a partir do momento que tu tens animais, embora tenhas pessoal para cuidar dos animais, tu tens de lá estar. Sim, como é lógico. Então é a tal história. Tu estás 24 horas no circo. Tu podes sair, mas fica a tua mulher, ou sais com a tua mulher, fica o teu filho. Mas como é que tu, por exemplo, como é que tu fizeste a escolaridade? Tinhas-te um regime... Eu fiz terra em terra. Mas havia um regime, ainda há de haver, um regime específico, agora não, eventualmente? Há uns anos, se calhar não quero estar a mentir porque não sei ao certo, mas há 20 e tal anos, a União Europeia obrigou os Estados-membros a terem um programa para a itinerância. Pronto, e esse programa foi feito em Portugal, obrigatoriamente. Há vários modelos na Europa. Porquê? Porque quando a escolaridade passou a ser obrigatória, portanto, os miúdos do circo também têm que fazer, não é? Como é lógico. Como é lógico. Pronto. E então,
o sistema foi implementado em Portugal é ser feito através da internet. Por exemplo, os meus netos estão em Espanha, o meu filho trabalha em Espanha, e os meus netos fazem a escola portuguesa pela internet. Ok. Em Espanha o sistema é diferente. Epá, mas isso agora estamos numa altura, estamos numa fase mais globalizada, que no teu tempo era uma coisa mais... Não tinhas internet, não tinhas nada, como é que tu fazias? Por exemplo, fazias 3 meses numa escola... Eu tinha uma guia de transferência, eu conheço as escolas todas do país. Pois, era aí que eu queria chegar, mesmo, por exemplo, para ter uma namoradita. Era difícil. Isso tinha muitas. Não, muitas. Não. Epá, tinha muitas. Olha lá, sabes o bom do circo? É que eu tenho muitos amigos, felizmente. E tenho alguns muito bons, não é? Tenho bons e maus, como é lógico. Mas conheço muita gente, porque o circo permite... eu há bocado ia dizer e depois não concluí. Eu costumo dizer, eu estive a trabalhar em sítios onde as pessoas iam de férias. Pois. Tu pagas para ir a Benidorm de férias, eu digo um mês a trabalhar em agosto. Isso é uma vantagem. Pois uma já vantagem vou ali que tu mandar tens. um mergulho. Já vem Estás todo dia e trabalhas à água. noite. Pronto, o circo tem esse lado muito bom. Pois, nunca tinha feito essa associação, de facto. E outra coisa é, de facto, conheces muita gente, não é? Pá, e zonas históricas brutais, hoje. eventualmente. Eu tenho Culturas. Sim, claro que sim. Isso Trabalhas com todo tipo de culturas. Dá-te uma mundivisão gigante. Pá, eu com 11 anos, quando comecei a trabalhar, depois em... Espera aí, tu entraste para a escola com que idade? Normal? 6, 7 anos? Sim. E depois tens ideia assim, há de ser difícil lembrar-te, quanto tempo fizeste na mesma escola antes de passares para a segunda? Epá, o que eu fazia, como nós tínhamos casas em Correios, não há de ter sido... No meu caso, depois o meu avô acaba por se reformar, em 74, e fica em casa, não é? Ok, E então, essa vantagem. Antigamente, quando havia exames, obrigavam-te a ficar num sítio. Pronto, e a memória que eu tenho é, de facto, ficava em Correios com os meus avós, Ok. porque tinha que fazer ali 2 ou 3 meses para depois ir ao exame. Estás a ver? E eu tenho amigos hoje desse período da escola. Percebes? Ok. Porque era a escola que eu estava Portanto, mais tempo. Deu para criar raízes numa escola também. Deu. Essa escola Pois, isso hoje é fica na capaz de minha ser memória, fica na minha memória, e hoje tenho amigos, não muitos, não tenho contacto com muitos, mas tenho com 1 ou 2, desse tempo, que nós fizemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe. Então fizeste até à quarta Até lá? a quarta classe lá. Lá, Sim, sempre na mesma. Mas depois sempre a andar, não é? Como Pois, eu disse há bocado. exatamente. Quer dizer, depois o circo, eu fui 2 vezes a Angola com o meu pai. Fui quando tinha 2 anos e fui quando tinha 8. É claro que com 2 anos não me lembro praticamente nada. Como é lógico. Lembro-me de algumas coisas quaisquer, vagamente, mas com 8 lembro perfeitamente. Tenho boas memórias. E uma delas foi passar da segunda para a terceira classe em Moçambique, numa escola que eu era o único branco. Pois. Percebes? Uma escola, o único branco era eu. E fiz lá muitas escolas a ver 2, 3 brancos. E depois, hoje em dia fala-se muito de racismo. Não, eu não nós toda a vida vivemos com todas as culturas, com todas as cores, com todas as religiões, com tudo. Carlos, nós até temos mais ou menos a mesma visão. Isso do racismo, eu não embarco nessa conversa. Nem sequer, isso é conversa contigo. Mas é curioso, ouve cada coisa. Pois, não interessa ao menino Jesus. O Portugal sempre foi um país multicultural. Claro, pois. E no circo... Eu costumo dizer que eu, felizmente, nunca conheci uma pessoa racista. Eu também não. As pessoas dizem, às vezes, tu podes dizer uma coisa assim mais ofensiva, mas olha o careca, olha o cabeludo. Pois é, mas ele chamas-me careca não é racismo. Olha o palhaço, passa a vida a chamar de palhaço. Olha, lá vai o palhaço. Olha, eu tenho uma curiosa para te contar sobre essa do palhaço. Quando nós estávamos de inverno em Correios, íamos ver, isto muito rápido, fugindo um bocadinho do tema, íamos ver sempre os jogos dos miúdos da bola lá no ginásio e tal. Sim. E uma vez estamos lá num domingo de manhã, onde estão os putos todos a jogar, e está lá aqueles árbitros amadores também, não é? Coitados. E o bandeirinha marcava fora de jogo e tal. E havia um tipo que estava constantemente a dizer: palhaço, palhaço, ó palhaço, ó palhaço, e tal. E o homem passa assim, nós estamos na barreira, o homem passa a bandeirinha, coitado, já todo ofendido, passa pelo meu pai e o meu pai diz assim: amigo, você não liga que eu também sou. Percebes? Não liga que eu também sou. Pronto. Pois, isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Mas estamos a falar da escola. Isso. Pronto. As memórias que eu tenho, está mais tempo, é de facto aí.
Epá, mas depois eu tenho memórias da escola de Bragança, ou da Covilhã, estás a ver? Também tinhas em miúdo, ai é que chatice esta escola, isto aqui estava a ser bué da fixe, que chatice Epá, sim, agora mudar. tinhas um bocadinho. Às vezes acontecia, de certeza. Sim. Ai, por quanto tempo é que Mas vocês sabes- estavam? Sei que estavam o quê? 2 Uma meses? semana. 3 meses? Uma semana. Ai, boa noite, Uma pois. semana. Uma semana em cada escola. Epá, havia isso. Desculpa lá não, mas também. depois, não, mas é verdade. Mas depois, sabes uma coisa curiosa, outra coisa curiosa, que é por isso que o Tu vinhas-te havia- embora, o pessoal nunca decorava o teu nome, sequer. Não, aí é curioso. Porque eu no ano a seguir voltava lá ao circo e os gajos, os passavam de lá, se apanhavam os gajos outra vez. Pois, mas... Percebes? E tu quando lá tinhas- chegava já tínhamos também, amigos. também tinhas uma vantagem que era chegar, tipo a cena da Rockstar, chegavas à escola e eras o gajo do circo da aldeia. Também. Pois. Também. Ui, este é o gajo, e tens este é o amigos. gajo do circo. É, e depois, sabes que tu se calhar também apanhaste isso, ou apanhaste se calhar mais. Sabes que nas escolas, quando um gajo é puto, os putos são muito cruéis às vezes, não é? Então não. Então, há aqueles putos que são os rilas da escola. não é? Hoje chama-se bullying. Hoje é bullying. Nosso tempo já existia. Agora é tudo. Pois. Somos pomposos. Mas levares uma chapada do gajo mais velho sempre existiu. Claro. Pronto. E às Sabes- vezes ajudava-te a crescer. Exatamente, eu acho que sim. Eu chegava à escola e aquele gajo, que era o gajo, o chefe ali da escola, não é? O gajo, o puto Sim. mais rila, já me conhecia do ano anterior. Pois. E quando eu chegava, o gajo dizia lá assim: pá, no Carlos ninguém toca, o gajo é meu amigo. Pois. Percebes? Havia um bocado disso. Então, houve escolas em que voltaste 2 e 3 vezes. Sim. E o meu filho. E como é que tu conseguias ter a disciplina de... Pá, devia ser difícil, às vezes, na altura, os livros, os cadernos mudavam, ou não? Ou não, Sim. era no Estado Novo ainda? Não era Estado Novo já, não. Não? Sim, era Estado Novo, sim. Eu andei na escola. Pois, de Estado então Novo, o claro. livro era sempre o mesmo. Era quase sempre o mesmo. sim. Pois. Mas havia isso. Não, a principal dificuldade era o quê? Era tu chegares a uma escola e estavam a dar uma matéria que já tinhas dado. Ou estavam a dar uma que não chegaste lá. Aí Pois. havia um bocado de dificuldade. Pois. Pronto. Mas depois é assim, eu era um bom aluno, percebes? Era um bom aluno. Eu todos os exames... Se calhar por causa dessa mundividência e mundivisão que foste Epá, adquirir. não, acho que não. Não? Rui, não, acho que não. Acho que, é como tudo na vida. É que o gajo quando há tem aqueles muito putos que gostam de escola e fica são muito bons esperto. alunos, não é? Pois, sim. E há aqueles putos que não gostam Também da há a escola. genética, exatamente. Pronto, há aqueles gajos que não gostam da escola e no nosso caso, eu lembro-me de miúdos do circo que eu de manhã, por exemplo, eu às 9 da manhã já estava todo prontinho para entrar na escola e ia sempre uma batinha branca, lembra-se? Usava-se uma Olha aí o batinha microfone. branca. Desculpa. Não faz mal? Sim, havia a batinha branca, não é? E eu era daqueles putos que ia de batinha branca e havia colegas meus do circo que diziam: hoje não me apetece, não vou à escola. Não gostavam da escola, percebes? Não gostavam, pronto. E depois, gostavam de ensaiar no circo e gostavam de ser artistas de circo, mas a escola não era paixão, não era tão obrigatório como é hoje também. Sim, até já me uma coisa, vocês eram contratados para o Circo X. Vocês tinham a vossa própria relote ou o circo tem providência dormida? Na altura, agora não sei. Também podemos falar de agora. Na altura era assim. Portanto, e o teu pai com o carro e com a relote ou quando chegavas lá já lá tinhas um sítio onde ficar? No meu tempo já havia caravanas. Ok. A minha memória é sempre já o meu pai ter um carro e uma caravana. Ok. Já os artistas praticamente todos, Tinham. na década de 60, 70, já os artistas quase todos tinham caravanas. Mas antes disso, os artistas chegavam, iam para pensões ou para casas particulares, estás a ver? Pois, já conheciam, pronto, e viviam, não havia estruturas no circo. A primeira caravana puxada por um automóvel que existiu em Portugal foi do meu avô. Ok. E tenho uma foto, depois mostro-te que Então, se eu tivesse aquela caravana hoje, aquilo era uma coisa fabulosa. Aquilo, o meu pai comprou um médico de Cascais, que esteve a estudar em Inglaterra e viu lá uma caravana e chegou cá e mandou fazer uma coisa daquelas. Pronto, e depois mais tarde vendeu aquilo ao meu avô. Foi a primeira. Pois claro,
Sim, era mais cómodo, estás ali com a caravana, pronto, e estás ao pé do Depois circo. podes ter as tuas coisas para Sim, carregar sim, muito sim. mais fácil. Hoje em dia tu tens caravanas que são apartamentos com rodas completamente, não é? Claro, claro. Naquele tempo não, era mais arcaico tudo. Não, aqui vai, por exemplo, ao Circo Cardinal e dá para ver lá a caravana até do Vítor, que é uma coisa, quer dizer, Sim. tomaram dos apartamentos Hoje em dia- terem aquelas hoje em dia, condições, não é? Eu, por exemplo, posso dizer, eu em 99 fui buscar uma caravana a Miami, percebes? Porque os americanos têm umas caravanas. Sim, na umas América é um partes de mercado arma, muito umas grande. partes- há muita cultura de viver, sobretudo na Flórida, viver em caravanas. Isso. Portanto, eles têm umas caravanas americanas que são Os gajos apartamentos. chamam a mobile home, acho que os gajos chamam. Mobile homes são as motorhomes, são as com motor. Portanto, as que eu tenho são as fifth wheel, chamam a quinta roda, porque são puxadas por uma pick-up ou por um trator, estás a ver? Ok, Pronto, são as que nós usamos, que não têm motor. ok. Porque as que têm motor, se aquilo variar, vai tudo para a oficina, vai à casa para a oficina. Pois. Então Também não dá, exatamente. O tipo faz férias, avaria, está-se a borrifar, mas nós vivemos daquilo o ano todo, Não pode, pois. não podemos ir para a oficina, não é? À espera que arranje um motor e dormir lá. E então Quando a vida aquilo- está não dá. o caminhão avariou, aquilo engata-se outro caminhão e leva-se. Pronto. Certo, E então certo. optamos por ter os atrelados mais, digamos Sim. assim. Mas hoje em dia são apartamentos com rodas, não é? Agora, naquele tempo não, era tudo mais arcaico, mas eu, na minha vida, já apanhei sempre caravanas no circo. Ok. Então, o pessoal, não havia tanta gente contratada de fora, era mais mercado nacional. Não. Vinham grandes artistas trabalhar em Portugal. Porquê? Tens ideia? Porque, olha, Nós, sendo que estamos naquela altura menos globalizada, estamos numa periferia. Sim, mas porque é que um gajo vem de Itália, curiosamente- o mercado mundial do circo é de Itália, não é? o maior Itália. país de circo é a É Itália, sem Itália, dúvida. exatamente. O que é que faz um gajo vir de Não, Itália mas parar a Portugal? curiosamente, Para te ensinar a fazer diabos, por exemplo, em puto. pronto, essa família, estás a ver, veio de Itália contratada para cá. Porque antigamente o Coliseu dos Recreios chegou a fazer 6 meses de circo. E depois passou para 3, depois passou só para Natal e Carnaval. Pronto, e o Coliseu dos Recreios só contratava grandes artistas. Percebes? Então esses grandes artistas, espalhados pela Europa toda, e isto hoje em dia é tudo muito fácil, naquele tempo era muito complicado, não é? Mas de facto vinham. E de quando vinham a Portugal, todos os artistas estrangeiros, e nós fizemos muitos amigos com estrangeiros. Nessa altura vinham também de relote, não? De caravana? Alguns sim. Pois. Alguns sim, vinham com as caravanas. Depois fazer uma temporada. E depois faziam cá uma temporada porque eles diziam que isto aqui, aqui era um paraíso. Felizmente. Porque A nível eles- geográfico é. Pronto, nível geográfico. praia, no verão, o circo Comida vai para a boa. costa, comida excelente, praia. Onde não há, eu já viajei eles alguma diziam, coisa. E tu has de ter viajado mais do que eu. Pá, eu nunca tive em nenhum sítio no mundo, tenho muito para conhecer ainda, Isso temos sempre. mas eu nunca tive em nenhum sítio que se comece como em Portugal, pá. Nunca Eu também não. Não há gastronomia como a portuguesa, Eu- nem na Ásia, nem na América, esquece. pá, E nunca depois vi. sabes que os estrangeiros chegam cá, comem melhor que em nenhuma parte do mundo e por metade do preço. Pois, para eles é muito barato, Pois. não é? Para eles é barato. E já na altura, por Portugal. exemplo, os italianos havia assim essa diferença? Os gajos já sentias que os gajos estavam- os italianos vinham cá, faziam uma temporada ali no Coliseu, mas depois queriam ficar cá a trabalhar e contratavam-se com os circos, estás a ver? Porquê? Porque eles diziam, isto aqui é uma maravilha. Olha, todo dia praia, comer bem, é barato, e damos um espetáculo só à noite, estás a ver? Pois, Só se trabalhava um espetáculo por dia. Portanto, Em para eles era uma Itália maravilha. há mais sessões, não? Era mais sessões, era. Ok. Nos outros países, em Espanha era quase sempre 2 por dia. E tens ideia se, por exemplo, para não estarmos a entrar assim em grandes intimidades, mas tens ideia se o teu avô e o teu pai conseguiam ter assim um nível de vida médio, portanto, assim, a viver do circo, porque também há muito preconceito das pessoas menos informadas, de que as pessoas do circo, coitados, são tipo... das barracas, assim, não. Vamos lá As ver. pessoas não têm, isto há muito, quer dizer, vamos voltar aqui ao Vítor Hugo Cardinal, Sim. quem vai ali ao circo percebe que aquilo é de ser gerido como uma empresa e que há Sim. tem de ter ali um cash flow brutal, aquilo deve entrar ali milhares de euros, mas o homem há de ter despesas de milhares de euros também. É uma empresa que a faturar... As empresas sabes que há várias empresas de circo em Portugal. Por exemplo, eu tenho uma desde 2008. Antes disso era empresário individual, a partir de 2008 eu tenho empresa.
E depois há com mais volume de negócio, com menos volume de negócio, como em tudo na vida. São umas empresas, há umas grandes, outras pequenas. Claro, como em tudo na Mas vida. tu tens ideia se nessa altura se dava... Como é que tu te lembras? Tu já deste, por exemplo, um gajo que vai a Miami buscar uma caravana, o gajo não tem Não, mas porque era, vamos lá ver, eram investimentos. Mas tu, o teu se calhar, avô- tu, se peraí. calhar, eu, por exemplo, recordo-me, eu desde que comecei a Se o trabalhar. teu avô tinha uma relote, desculpa, para ter uma relote e ter um carro para puxar a caravana, Naquele tempo era acima da média. pois é isso, era aí que eu queria chegar. Mas isso isso é como tudo. Vamos lá ver. Esse Episódio. estereotipo que as pessoas fazem do circo, coitados de algas, isso praticamente nunca existiu. Não, Porque as pessoas do mas ainda circo- existe essa ideia, às Ainda vezes. existe. Mas as pessoas têm que ter noção que hoje em dia, num circo, e já naquele tempo, claro que, é claro que os tempos eram outros, as casas não eram como são agora, não é? Também, não é? O nível de vida, Também acho que Era tem tudo. constrangimentos. Tu és fruto claro que de uma- sim, claro que és sim. fruto de uma E época há famílias histórica. com dificuldades, claro que há. Claro. Que há. Mas, no geral, as pessoas do circo viviam bem. Esta é a ideia sempre que eu tenho. Tu tens, será que, fazer assim uma analogia classe média? Sim. Se uma classe Sim, média média. fez... Pois claro, um bom artista de circo ganha muito dinheiro. Pois, era aí que eu também queria Um chegar. bom artista de circo. Acho que Eu ter posso gajos, dizer, como é lógico, eu há posso gajos- dizer, há 20 anos, um russo foi a Monte Carlo e ganhou um colão de prata que não estava previsto. Sem falar em nomes, só para estar assim uma história Também há muita tradição na Rússia. na China. Pois, e na China, O circo é sim. global. O circo é global. Pois, sim. O circo nós costumamos dizer uma coisa que há muita gente, quando eu digo isto, ri-se por desconhecimento. O circo é a primeira das artes. Se tu Porque há fores- até aí uma confusão entre circo e teatro. Há quem me baralha um bocado, mas o tipo de espetáculo... Eu Mas tu trabalhei no tens- teatro, tu como já tens o tivemos circo. esta conversa. Tu tens o circo da antiga Roma, não é? Sim. E depois sabes que hoje em dia está tudo estudado, está tudo. O circo moderno, que nós chamamos de circo moderno, nasce em Inglaterra por Philip Ashley e fez agora 260 anos. E é o primeiro tipo, que era um gajo do exército, ok, e que se lembra de fazer um espetáculo com cavalos, de onde entravam uns palhaços e tal, e daí nasce o circo, na forma circular, na forma oval, e é daí que nasce. Mas tem uma inspiração nas arenas da antiga Roma, de facto. Sim, com os animais, não é? Ok. Havia o circo romano, não é? Então, se tu pudesses... Lembras daquela Sim. O gladiador. o povo quer é pão e circo. Isso. Pronto. Mas se tu pudesses fazer assim uma distinção entre circo e teatro, para as pessoas que têm menos abrangência cultural, como é que tu... São coisas diferentes. Sim, mas tem muito a ver com a espetacularidade também. Há teatros espetaculares, Sim. mas o circo... O teatro é... Eu acho que o facto de tu ires ao circo começa um bocadinho antes e há mais, e eu que trabalho no teatro, voltando a dizer, há mais espetacularidade no circo em si, até há mais luz, há mais cor, há mais dinâmica. São artes diferentes. Pois, isso. São artes diferentes. Mas há pessoas que as baralham. Embora o circo tenha uma parte teatral. Claro, como é lógico. Não é? Dos palhaços. Os diálogos dos palhaços. Antigamente no circo, hoje em dia perdeu-se. Antigamente fazia-se uma entrada. Por exemplo, havia a primeira parte que era o espetáculo de circo e a segunda parte era uma peça, digamos assim, cómica, onde entravam todos os artistas. Ok. Chamavam-se as espantocomédias. Portanto, isso é um bocado do teatro. É um bocado do teatro de circo. estás a ver? Sim. Agora o circo é circo. O circo ainda termina mais ou menos como termina o teatro, ali com os artistas sim, todos. são espetáculos ao vivo, embora o teatro tenhas várias áreas, tens o teatro dramático, tens a comédia, tens por aí fora, tens mil e uma peças, mil e um estilos, digamos. Sim. Agora há os monólogos, Sim, claro. O circo também é assim. Tu estavas a contar desse russo, por exemplo... Esse tipo, estão a falar dos ordenados e tal. Esse tipo vem da Rússia, ninguém o conhecia, chega a Monte Carlo. Monte Carlo é a grande referência dos festivais. Exatamente. Pronto, todo artista quer chegar.
É o topo da carreira? Pode ser, é o Oscar, digamos assim. Ok. Como não há Oscars para o circo. Ok. E aí tenho de dizer que é aberrante que se faça uma entrega de Globos de Ouro em Portugal e que não inclua o circo. É uma das minhas grandes lutas enquanto Presidente da Associação. É mais uma aberração. Mas é a minha luta enquanto Presidente da Associação. Pela primeira vez este ano responderam. Este ano, quer dizer, 25, responderam ao e-mail que eu enviei para lá a dizer que vão pensar no assunto. Pronto, já é bom sinal. Mas esse tipo, estava-te a contar esta história muito rápido, esse tipo chega a Monte Carlo, sabes, Monte Carlo, há as grandes referências, mais ou menos, sabe-se quem é que vai ganhar o ouro, o bronze, o prata, não é? Depois depende de como aquilo corra lá, mas normalmente sabe-se de antemão, não é? Quem são os bons artistas, sim, quem são os gajos mais candidatos, digamos assim. Sim. Esse tipo não, esse tipo chegou lá e não era candidato a coisa nenhuma. O que é facto é que o gajo arrebentou com aquilo tudo, palhaço, sozinho. E a Stephanie, que é a presidente do júri, diz, temos de dar um com este gajo. E dá-lhe um clone de prata. Esse gajo a seguir, e estou a falar há 20 e muitos anos, vai para um circo para a Alemanha, que é dos maiores circos da Alemanha, com um contrato de 400 euros por dia, com tudo pago. Estás a ver? Pois. Há 20 anos. Há 20 anos. 80 contas. 80 contas. Era muito dinheiro, pá. Era muito dinheiro. E hoje ainda há assim gajos a ganhar... Há gajos a ganhar Graveta muito assim, dinheiro. Mas são gajos fora de série. Claro. Como é lógico. É como um bom piloto de Fórmula 1 ou um bom piloto do MotoGP. Mas é se calhar, ou então como a analogia com o futebol, um gajo que é assim mega destacado, depois se calhar vai para fora, sim, não é? Sim. Onde se paga mais também. Isso vais lá para fora. Aqui não atinges um nível lá fora. Não consegues. O teu avô e o teu pai eram os palhaços, sempre faziam. E é depois aí que tu te tornas palhaço também. Nós já tivemos esta conversa também. Sim. O teu avô fazia de palhaço rico. Nós vamos. Eu começo a trabalhar em 75, com o tal número de aulas. O meu avô, em 75, retira-se, porque tinha problemas de saúde, não tinha muita idade, mas tinha asma crónica. Tinha dificuldades na vida, que a vida do circo é dura também é dura. Também é uma coisa que a gente pode abordar a seguir. Sim, a vida do circo é dura, não é? Às vezes é muito romântica, muito bonita, outras vezes é muito dura e muito agreste. Pronto, e o meu avô retira-se por problemas de saúde e o meu pai contrata-se com um circo espanhol que tinha vindo cá fazer uma temporada. Curiosamente, depois em 76, o meu pai começa a trabalhar com outro colega, porque sabes que o palhaço... Havia o palhaço rico e o palhaço pobre, não é? E então, pois era aí, e o teu pai fazia de palhaço... O meu pai era o palhaço pobre, o meu avô era o palhaço rico. Ok. Pronto, e quando o meu avô se retirou, o meu pai fazia um outro número... E o palhaço rico, só para fazer aqui um enquadramento às pessoas também, o palhaço rico parece assim tipo o Pierrot. Tem mais dotado branco, tem mais fazendo assim uma análise muito rápida, o palhaço pobre está todo bem inteligente, é o gajo que tem estudos, é o gajo que está rico, está bem vestido, o intelectual, está bem vestido... fala bem, pronto. E o palhaço pobre é o gajo, tem umas botas grandes, tem o fato de coisa, tem um nariz vermelho, tal, mas na volta é o gajo que sabe mais da vida que o palhaço rico. Claro. Isto é um bocado a analogia também do que é a vida. Pronto, e é um bocado por aí. Ora, o meu pai, como toda a vida do palhaço, tem necessidade de arranjar um tipo que faça cara branca e faz uma parede de palhaços com um colega muito bom e trabalha espanhol. Português. E trabalham durante 5 anos. Fez uma parede de palhaços também que foi famosa na altura. Em 79, o panorama aqui dos circos mudou tudo, os grandes circos fecharam, pós 25 de Abril, e o meu pai diz, isto aqui não está grande coisa para o circo e tal. E o meu pai arranjou um contrato, curiosamente, com esse circo que tinha cá estado em 75 e que era um dos grandes circos de Espanha. E ainda é. Portanto, e nós vamos trabalhar com... Que é um mercado também maior do que o português, não é? Claro, mesmo nos muito circos, maior. E com outro tipo de apoios também. Sim. Portanto, nós vamos em 79 trabalhar para a Espanha, eu fazia o tal número de aulas, e estava já a preparar-me, eu tinha 15 anos, estava a preparar-me para no futuro ser o palhaço rico do meu pai. Percebes? Na altura como é que se fazia? Era por observação ou tu... Antes de mais por opção. Porque... Não, mas como é que tu aprendias? Era por observação? Por estudo. Sim. Portanto, tens que aprender música, primeira coisa. Tens de saber tocar alguma coisa. Pois. Eu desde os 8 anos que andava a aprender música.
Porque antigamente havia músicos no circo e os músicos davam-nos o solfejo e davam-nos a base da música. Quase todos os miúdos de circo estudavam Porque música. no circo também quem vai ao circo e é mais atento, portanto o palhaço eventualmente pode ajudar a sentar pessoas ou a vender pipoca, Sim, depois faz muita coisa. Sim. No circo, as pessoas do circo são polivalentes. Depois mais que isso. Depois também tens... Estás frentes de sala, Também não é? tens uma caravana e partiu-se o engate e tu tens de soldar aquilo, não é? Pois. Portanto, nós aprendemos a fazer tudo isso. Tens que conduzir caminhões, tens de ter as cartas todas, tens que ser soldador, tens de ser eletricista, tens de ser mil e uma coisas. Claro. Porque se tu contratares uma pessoa para cada função do circo, aquilo vai logo à ruína. Pois, não dá. Vai logo à ruína. Portanto, É lógico. normalmente as pessoas do circo são multifacetadas nisso, sabes? Percebem um bocadinho de tudo. Pois. Desenrascam-se um bocadinho. Até vais para a Espanha com... Pronto, a meio da temporada há uma chatice entre o colega do meu pai e o dono do circo. Ele acaba por sair, nós acabamos por lá ficar, e eu assim de repente é-me proposto, eu tinha 15 anos, naquele dia à noite eu fazer o cara branca do meu pai, portanto ser o palhaço rico do meu pai. Isto em Espanha num circo levava 3.000 pessoas em digressão, 3.000 pessoas em digressão, portanto era um circo enorme. Epá, com 15 anos aquilo não foi fácil, não é? Não foi fácil. É-me dada a opção de fazer ou não fazer. Se eu não fizesse, um dos donos do circo também tinha formação de palhaço, fazia com o meu pai. E aunque esté en España tienes que saber hablar español también, ¿no? Eu hablo muito bem espanhol. Pois, claro. Espanhol e italiano perfeito. Ok. Não, Mas o palhaço tens umas patetadas... Não, mas vamos lá ver, tu tens uma aprendizagem. Quando tu tens vocação e queres fazer uma coisa, que foi o meu caso, e isto é sempre a opção do miúdo, não se obriga ninguém a ser palhaço. Tu ou tens queda e vês que queres ser e queres aprender, e depois, claro, que há formação, não é? E tens que aprender. Mas a imagem que passa de fora é que é assim uma posição um bocadinho mais destaque. São esses os trapezistas e se calhar os domadores, que agora não há, mas são assim os mais destacados. O palhaço, toda a gente se lembra do palhaço. Vamos lá ver, no circo há coisas que têm que haver sempre. E a única coisa que tem que haver sempre no circo é o palhaço. Então, e como é que tu entras como palhaço rico logo? Entro logo, olha, com um fato do empresário. Não, correu muito mal. Se corresse bem. Não, correu muito mal. Mas pronto, lembro-me que era uma terra de um dia só, estás a ver? Montar um circo de 3.000 pessoas para fazer um dia. Sim. Em Espanha fazia essas loucuras. E cá também. Pronto, mas lembro-me que era coisa, e eu sou confrontado com aquilo. Os empresários, que eram amigos também do meu pai, e o meu pai, fazemos uma reunião e eles dizem, como é que é? Atreves-te? Estás pronto para coisa? É claro que eu já levava ali 5 ou 6 anos de formação. E formação é feita na família. E observação, e muito ensinamento, desde o meu avô, o meu pai, o pai desses empresários, que tinha sido amigo do meu avô, um homem que percebia muito de circo, chamava-me e dizia-me muita coisa, percebes? Eu fui um puto, sempre gostei de ouvir e conversar e aprender com os mais velhos e tal. Eu levava ali 5 ou 6 anos de formação. É por isso que eu estou aqui a ouvir-te agora. Mas sempre gostei de conversar, sempre gostei sempre fui atento, mesmo miúdo. Eu gostava de ver o telejornal, estás a ver? Nenhum puto gostava de ver o telejornal, eu gostava. Pronto. E eu sou confrontado com aquilo e eu digo assim, isso corre mal. E eles dizem-me todos assim, não, se corre mal tens problema nenhum. Se correr mal hoje, amanhã vai correr melhor. Mas já havia, tinha de haver ali um seguimento no número, não é? Portanto, tinhas de saber o que é que fazia o... Sim, mas eu levei anos a ver aquela sequência, não é? Pois. Eu sabia aquilo de trás para a frente. E depois havia uma aprendizagem. E era um número falado também, era aí que eu queria chegar. Sim, também falado, tinha que se tocar música. Pois, porque aí tu tinhas, por exemplo, vais ter piada, podes ter piada em português e não ter piada em espanhol. Vamos lá ver, quando tu vais daqui para outro país, e sobretudo se forem entradas faladas, há muita coisa que tu tens que adaptar. Tem? Porque o que tem piada aqui em Espanha não tem. Pois, isso. Pronto, então há coisas que tu adaptas. Não é? Esta piada não, vais buscar uma piada que pega em Espanha, há uma adaptação, digamos assim, dos palhaços. Se tu dizer que hoje em dia se fala cada vez menos.
Hoje em dia os palhaços baseiam-se mais na mímica e menos na palavra. Porque isto é global, não é? Hoje estás aqui a trabalhar, amanhã estás em Itália e a seguir estás em França, ou na Polónia, ou na Noruega, ou por aí fora. Um bom artista tem saída na Europa toda. E nós temos bons artistas portugueses por todo o mundo. Pois, felizmente. Felizmente. A diáspora. E tu começas com 15 anos e a partir daí ficaste palhaço? Fiquei palhaço muitos anos. Eu faço palhaço até 92. Porquê? Porque em 92 nós abrimos o nosso circo. Sempre com o teu pai? Eu fiquei em Espanha 3 anos. Dessa vez? Palhaço, sim, dessa vez. Depois regresso mais 2 anos. E apanhaste aí uma altura também de passar ali da adolescência para a fase adulta. Estamos ali outra vez naquela história das namoradas e depois eventualmente deixaste lá uma namorada, não? Muitas. Isso sim que é bom nisso. Mas tu sentes que tens raízes? Quando tens essa faceta saltibanco, tu és de onde hoje? Quase nómada. Hoje tu és nómada. Tu deves dizer, eu hoje sou aqui de Sintra, pronto. Hoje do mundo. Agora, aquela coisa assim romântica. Não, do mundo. Pois. Os artistas de circo são cidadãos do mundo, sem dúvida. Portanto, somos nómadas, é o que eu estava a dizer. És português, natural de Corroios, do mundo. Não, olha, só para ver como é que isto funciona. Como é que tem que funcionar. Na minha família, o meu pai é lisboeta, eu nasci no Porto, a minha mãe na Lausanne e a minha irmã em Évora. Portanto, estás a ver. A tua irmã também estava ligada ao circo, ou está? Já não está. Esteve. Até 2002 esteve. Tu depois tornas-te palhaço, como estávamos a dizer. Pronto, e faço palhaço muitos anos. Sempre com o teu pai? Com o meu pai. Nós tivemos 3 anos em Espanha e quando regressamos a Portugal, porque eu fiz 18 anos e tinha que tirar a carta. Não é? Pronto, a carta de condução, para quem é itinerante, é uma ferramenta de trabalho essencial, não é? Portanto, eu fiz 18 anos, tinha que tirar a carta, e então o meu pai diz, não, vamos fazer uma temporada a Portugal para tirares a carta. E viemos para cá fazer uma temporada. Curiosamente, fizemos logo esse Natal no Coliseu de Lisboa. A tua mãe também trabalhava no circo, não? Sim. Fazia o quê, a tua mãe? A minha mãe fez 1001 coisas. 1001 coisas. Mas ligada às artes ou mais logística? Não. A minha mãe era acróbata. Fazia números de acrobacia. Primeiro, com 5 anos já fazia contorcionismo. Contorcionista, estás a ver? Sim. Para trás, tal. Depois fez um número de acrobacia com as irmãs. Há um assustador no Cardinal. E pá, está lá um rapaz que o gajo é assustador a fazer aquele pulso. Muito bom. É muito bom. Esse rapaz é muito bom artista. E naquilo que faz é dos melhores. Esse rapaz, por exemplo, já correu boa parte do mundo. Teve uma série de anos na Alemanha. Portanto, isso deve ser um enriquecimento cultural gigante. Muito bom. Voltando àquilo que estávamos a falar há pouco, das culturas e do coisa. Eu, nesse circo, portanto, eu com 15 anos começo a fazer palhaço rico. Quer dizer, eu fui para a Espanha, passado uns meses, falava espanhol, é fácil, para um português falar espanhol é fácil. Os portugueses falam... Mas falar correto e sem sotaque e tal, como eu falo, eu hoje em dia falo com os espanhóis, os gajos dizem, porra, mas tu és espanhol ou és português? Pois, viveste lá. Agora ali com os cubanos, não é? Ali tínhamos muitos cubanos, falas espanhol, e eles perguntaram, mas tu és espanhol? Porque eu apanhei bem, porque fui para lá novo, pronto, e apanha-se logo. Os meus netos falam corretamente espanhol. Claro. Nesse circo, havia tanta gente de todas as partes do mundo que o idioma que se falava no circo era italiano. Que é a língua universal do circo. É. E curiosamente, quando tu tens os gajos da África do Sul, da China, da Alemanha, uruguaios, argentinos, espanhóis, portugueses, brasileiros, quer dizer, estás a ver num circo, o que é que vais falar? E então o idioma que mais fácil não é o inglês. O inglês agora é mais o inglês, mas naqueles tempos era mais o italiano. Pois. Eu passado 3 vezes estava a falar italiano. Pois. Porque era o que se falava no circo. A par do inglês também.
Mas até os ingleses aprendiam a falar italiano um bocadinho. Pois. Eu aprendi, nesse ano, aprendi a falar italiano correto, porque era o que falava, e aprendi a falar um bocadinho, a desarrascar-me em inglês também, porque também o inglês, os sul-africanos tinham mais dificuldade com o italiano, tal. E esses tipos desse circo eram uns gajos com uma cultura muito acima da média de circo, esses gajos falavam, todos eles, 6, 7 idiomas. Porque um gajo com contratistas correram o mundo todo Se um gajo e vais aprendendo. morre de coração cheio, pá, de ter conhecido uma grande parte eventualmente, Europa, né? Assim, uma coisa grande na Europa e assim América Latina, eventualmente. Sim, o circo permite isso. Hoje em dia um bom artista de circo pode escolher onde é que quer trabalhar. Tu largaste, deixaste de trabalhar como palhaço... Depois, quando eu fiz o circo, eu voltei lá há 2 anos à Espanha, tive umas incursões por outros países, mas esporádicas, voltamos cá e decidimos que estava na altura de nós abrirmos a nossa estrutura, pronto. Com o teu pai? Com o meu pai, com o meu tio e com o meu primo. E já ainda tinhas o teu avô? Não, o meu avô já não estava, portanto, Ok. em 92 o meu avô já tinha falecido. Portanto, abrimos o circo nosso, e andei 30 anos na estrada com o meu circo. Quando eu abro o meu circo, há necessidade de eu fazer outras coisas, nomeadamente começar a apresentar eu o espetáculo, e aí eu, embora fizesse a entrada... Tu hoje em dia, para quem também não sabe, é o que fazes, não é? Portanto, porque a tua voz também permite, tens uma voz radiofónica, né? Que és tu que fazes a apresentação do Circo de Natal. Sim, há 5 anos esta parte eu apresento o Circo de Natal da Vitória do Cardinal, e sim, agora no Passeio Marítimo de Algés. Isso. Portanto, que é um espetáculo que te dá um gozo enorme apresentar, porque tem artistas de todo Também o mundo. foste abençoado com uma voz radiofónica? Mas sabes, não é tanta voz. Também. Sabes que das coisas... Também, claro que sim. Mas, sabes que a voz também se trabalha ao longo da vida. Pois, claro. E depois é assim, eu estou aqui a falar contigo, a minha voz é uma, e quando eu pego o microfone a minha voz é outra. Sim, claro. Porque tu fizeste teatro, sabes que há a colocação da voz. E isto depois, quando pegas o microfone, a voz que lá está é aquela que te sai naturalmente, vá lá. É isso. Portanto, mas sim, pronto, as pessoas dizem que eu tenho uma boa voz, mas apresentar espetáculos é das coisas que me dá muito gozo. E dá muito gozo. Mas espera aí, tu deixas de fazer de palhaço porquê? Pronto, porque na minha estrutura, no meu circo, eu tenho que fazer várias coisas. Porque senão, tens de tornar aquilo viável, tens que fazer 30 por uma linha, tens de fazer a bom português, tens de desarrascar várias coisas. E nós tínhamos um apresentador, que era um tipo muito problemático, e eu achava que o gajo não se enquadrava naquilo, e acabo por despedir o gajo. E o meu pai diz-me assim, e agora quem é que vai apresentar o espetáculo e tal. E vou eu. E começo a apresentar o espetáculo, embora fizesse depois a parte cómica com o meu pai, mas já como apresentador. A ti que é que, sim, também há essa componente. Pronto. A ti que é que fazia o palhaço? Rico. Tiveste de contratar um palhaço. O palhaço rico hoje em dia é quase um animal em vias de extinção. No Vitor Hugo ainda há. Não há. Não, tenho ideia. não viste lá o cara branca, não. Pois não me lembro, não recordo. As grandes estruturas de palhaços pelo mundo todo, há 30 anos, há 20, há 30, há 40 anos, todas tinham o palhaço rico e 1 ou 2 palhaços pobres. Isso foi-se perdendo. Com a evolução do espetáculo também. Sim, os tempos mudam. Os tempos mudam, o espetáculo adapta-se a novas realidades, a comicidade no circo começa a ser mais mímica, percebes? Mais em cómico, não tanto no palhaço, percebes? E há aí uma vaga, se calhar há 20, 30 anos, de haver, passar-se ao cómico. Passas ao cómico, e o cómico já não é tanto o palhaço clássico. Espera aí, já uma coisa, tu montas a tua estrutura, fizeste o investimento, e o circo vivia muito nessa altura de animais também. Sim. Como é que tu fazes, portanto, se há uma logística grande, há um mercado específico, calculo, que hoje em dia, pronto, também não podemos fazer muita abordagem porque só cai-nos em cima, mas há uma corrente que fez com que fosse extinta essa vertente. Mas como é que tu trabalhavas com o quê? Ou no teu circo o que é que tinhas de animais? Eu depois, pronto, fruto de eu deixar de fazer porque
o palhaço? O palhaço com cara branca obriga a tentar com uma maquilhagem que é difícil de fazer, e uma pintura branca é muito complexa de fazer. Precisas de um certo tempo para maquilhar, para desmaquilhar, por aí fora. E eu cheguei a trabalhar com animais depois. Eu trabalhei com cavalos, trabalhei com camelos, trabalhei com lamas, trabalhei com macacos, trabalhei com leopardos. Como é que um gajo arranja um macaco? Ou arranjava, agora não arranjas. Vamos lá ver. Isso é uma das coisas que foi muito mal contada para a opinião pública. E é bom que se fale nisto um bocadinho. Os animais de circo nunca foram capturados em lado nenhum. Portanto, nasceram todos no circo. E quem gosta de animais, eu vou só fazer aqui também há de ser uma coisa... tu has de ter tido alguns animais ao longo da vida, há de ser uma violência. Um gajo tem de se separar do animal, porque o animal é um animal selvagem, mas tem-te como parte da família. Claro que sim, claro que sim. E até, quem gosta de animais, eu tenho animais também. Isso dava uma discussão, dava um podcast só a falar disso. Pois, isso é muito difícil, eu não imagino agora... Mas dessa parte ninguém se preocupou. Se eu tivesse um macaco, agora vão-me tirar um macaco, que horror, olha, coitado de mim, coitado do macaco. Vou-te só contar um episódio para tu teres noção. Agora, andar-se a tirar os animais todos da floresta, isto é uma estupidez, nem é permitido. Agora um animal que é de cativeiro... Eu vou-te só contar um episódio para tu teres noção do que é o amor pelos animais. O Vítor, o Cardinal, e foi toda a vida domador. Quer dizer, começou como ciclista, mas desde que tem a sua estrutura, sempre foi domador de vários tipos de animais. Em 2021, fruto da proibição em 2009, o Estado português proibiu as estruturas de circo de comprarem, trocarem ou nascerem animais no circo. Foi uma aberração completa. Que nada, não se pode ter periquitos em casa. Tu tinhas circos em Portugal onde nasciam tigres, que é um animal que estava em vias de extinção, que teve em vias de extinção, e tínhamos um circo em Portugal que nasciam tigres às carradas porque tinham as fêmeas boas e não os matavam, e esse circo chegou a oferecer tigres para os jardins zoológicos na Alemanha, para povoar jardins zoológicos. Era um trabalho que se fazia de defesa do animal. Isso foi proibido. Portanto, não podia nascer animais mais no circo. Pronto. Em 2021, eu, como sou presidente da Associação Portuguesa de Empresas e Artistas de Circo, fizemos um acordo, porque quase à força, porque foram proibidos de nascer em 2009, chegaste a 2021, os animais que havia estavam todos velhíssimos. E deve ser tudo esterilizado. Não, tínhamos que os parar nas aulas, que é uma coisa aberrante. Pá. Quer dizer, que horror! Então, é verdade, isto foi que nos obrigaram a fazer, quer dizer, aberrante completamente. Pronto, mas isto foi uns iluminados qualquer. Por isso é que eu disse há pouco que a classe política é a pior coisa que nós temos em Portugal. Porque a gente depois temos de ser... Quem é que consegue avaliar se um tigre é infeliz com o seu domador? Ou um elefante? Não, tu tens, mas eu respondo a isso muito rapidamente. Um leão? As pessoas pensarem. Eu tive leopardos e tive pumas. Sabes com que idade morreram os meus leopardos? Um com 24 anos e outro com 22. Sabes qual é a esperança de vida de um leopardo? 13, 14 anos. E eu imagino o desgosto que tiveste quando morreram os animais da tua vida, não é? Tu tens um animal que a esperança de vida são 13, 14 anos. E no circo morre com 24. Portanto, isso quer dizer o quê? Que o animal está bem. Que o animal tem qualidade de vida. E às tantas podemos estar aqui na história, os animais selvagens não são para estar em circos. O ser humano também nasceu nas cavernas e não estamos para estar em prédios. Foste feito para estar de 9 às 5 no escritório? Não, também não. Mas isso, andamos aqui todos um bocado extramados. Uma hipocrisia, quer dizer... Eu imagino quem tinha animais... E as grandes fábricas, os empregados todos em fila para ir a trabalhar e cumprir o horário. Pois não. E depois saem, parecem manadas, digamos assim. Então, isso é a lógica da vida, não é? Um elefante ou um tigre tem mais direitos do que um cão. Quer dizer, tu podes ter um cão em casa... Vamos lá ver, os animais têm os seus direitos. Como é lógico, mas tem mais do que um cão. Temos de dizer só isto. É iguais. Temos de dizer só isto para ficar bem claro para quem nos ouve. Os animais, a partir de 2009... Eu estou a dizer isto porque toda a vida tive animais. Os meus pais até tiveram uma loja de animais. O amor que se... Sim. Há pessoas que não gostam. Então o que é que tu sofres? Exatamente. Há pessoas que não gostam de animais. Mas o amor, quando tu tens um animal, o amor que tu tens, depois de teres de condicionar
e de estrangular o amor que tens a um animal e de ter de separar tigres em jaula. Deixa-me só dizer coisa isto. violenta, pá. Em 2021, até para o animal. nós somos confrontados com a situação que é termos animais no circo velhíssimos, não é? Porque se não podias comprar nem produzir os que havia em 2009, chegar a 2021 já na última, digamos assim, na fase final da vida. Pronto. E o Estado faz-nos uma proposta de entregar voluntariamente esses animais. Porque eram animais que já não trabalhavam, a maior parte deles, porque estavam velhíssimos, e nós não mandávamos os animais velhos fora, nunca mandámos. Eles ficavam connosco e eram alimentados e tinham veterinário e tinham cuidados até morrerem, naturalmente. Com dignidade possível. Pronto, onde sempre eles viveram, connosco, e eu posso dizer que tive um camelo, morreu com muitos anos, com uma idade muito avançada, e eu estive 3 noites a dormir com o camelo, e sabia que ele ia morrer, percebes? Nunca o abandonei, estive lá, até que o animal morreu, pronto. Percebes? Mas eu faço um programa de entrega de animais e entre nós, em 21, pessoal há do 5 circo, anos. Sim, entre nós, o pessoal do circo, conversámos, dissemos ao Estado que se houvesse alguma compensação financeira, pelo menos para colmatar aqueles reboques de jaula que custam muito dinheiro, porque nós tivemos que cumprir normas europeias sempre à custa dos empresários do circo e dos domadores e dos detentores dos animais. Portanto, o Estado nunca apoiou nada, quando os outros países isso é tudo apoiado. Portanto, em Itália tem 70% de fundo perdido para investir em jaulas ou coisas que a lei obrigava a ter as medidas e jaulas exteriores e isso tudo. Portanto, em Portugal a lei implementou-se toda, mas o que é que ajudas zero. Pois, tinhas reboques de jaula... Vou-te só contar este caso. O Vítor Cardinali tinha um leão branco. E é-lhe proposto um valor para entregar o leão branco. E sabes qual foi a resposta dele? Não. O leão branco vai morrer aqui ao pé de mim quando chegar à altura dele. E morreu na quinta dele passado 3 anos. Pois, porque eu imagino a intimidade que tu tens, como podes ter com um gato, ou com um cão, ou com... Claro que sim. Ou com... Claro que sim. E depois há pessoas que dizem que mas as feras são drogadas, ou seja, um drogado não consegue trabalhar. O gajo aqui é drogado, mas mandas a reparar o motor da bota. Pois, não pode ser, não é? E os animais é igual. Agora, o que é que há? Há animais. Hoje em dia. Há animais que têm caráter bom, como animais que não servem para. Como é lógico. Para trabalhar, há humanos que são mais violentos, outros que são menos, outros são mais impulsivos. E nos animais é precisamente a mesma coisa. Quando tens um leão e chegas ao leão e abraças o leão e beijas o leão e tal, quer dizer, onde é que está o maltrato animal? Como eles andaram aí a pintar. Pois, se o leão se fosse maltratado, se é um animal... Ela arranha todo e morre todo, arranca-te a cabeça. Exatamente. Não te vai dar um beijo nem te vai lamber todo. Isso é como aos cães, não é? Mas tu, na altura, com o teu circo, chegaste a trabalhar com animais também, então? Sim, ele depois fazia parte da espetacularidade do circo. Sim, o que as pessoas gostam de ver animais no circo. Gostam. Eu tinha um número de... Por acaso não é eu pessoalmente não acho assim tanta... é espetacular, mas o circo para mim é mais giro pela envolvência toda, não é tanto pelos animais. O circo... Mas é pessoalmente... Sim, mas repara uma coisa. Os animais no circo foram sempre 10% do espetáculo. Como Estás a ver? Pois não tinha... O circo é muito mais que os animais. E porque é que tu podes ter, hoje em dia, podes ter um cavalo e não podes ter um tigre? Porque é que o cavalo tem mais direitos que o tigre, porquê? Em 2009... a União Europeia dá 5 anos a Portugal para implementar a lei dos animais. O governo deixa andar aquilo e o prazo acaba em 2009. Em setembro de 2009 lembraram-se e vamos lá fazer uma lei à pressa. Pronto. Entregam a fiscalização dos circos e bem à Direção-Geral Veterinária e nós passamos a ter um número de circo com animais registado. Tudo legal. Pronto. Porque até aí não havia legislação em Portugal. Como é lógico, também há de ter havido, alguns no tempo e no espaço, alguém que tratava mal os animais. Claro que sim. Há pessoas más, há pessoas boas, sem dúvida, temos que assumir isso frontalmente. Não, aí ninguém foge de... Claro que houve abusos no circo, sem dúvida que sim. Mas também houve gajos que dormiram com o camelo até ele morrer, pronto, tudo. Mas olha lá, a partir de 2009 entra a lei comunitária e isso passa a ser tudo fiscalizado. Os animais tinham mais documentos que nós, só para teres ideia. Passam a ter um passaporte comunitário onde diz animal de circo. Portanto, é tudo, passam a ter microchip, passam a estar registados, passam a ter
cuidados, um veterinário responsável de 24 horas, pá, tudo isso. Isso tudo são E a custos partir também, não é? daí, se não satisfeitos, fazem uma lei, porque depois há ali as guerras de poder, portanto, o número de circo animais é atribuído pela Direção-Geral Veterinária, bem, porque quando chegas a uma terra, o veterinário municipal vem fiscalizar os animais, e se o parecer não for favorável, o circo não trabalha, as pessoas não sabem disto. Ok. O veterinário municipal tem um parecer vinculativo, primeiro vistoria os animais, antes de ser emitida a licença de espetáculo, e só depois do veterinário dizer que os animais está tudo legal, quer de documentação, quer de alimentação, quer de bem-estar, quer de transporte, quer tudo isso, só depois disso é que é emitida a licença. Portanto, as pessoas não sabem disto. É tudo, passou a ser tudo fiscalizado bem. Mas depois, não satisfeitos, o ICNF diz, não, mas nós também queremos fazer uma coisa. Nós, não ter nada, passamos a ter 2 números de circo com animais. Passamos a ter um da Direção-Geral Veterinária e outro do ICNF. Logo aí, mal. Em redundância, logo. E depois há uma portaria à lei comunitária que diz, Mais uma regulação, assim. mais uma regulação, que vai dizer que, Mas a Europa é pródiga a regular. E depois Portugal ainda deve ser o campeão. A Europa faz muita regulamentação, mas depois Portugal... mas em também- Portugal faz sempre mais qualquer coisa. Bem, exatamente. Fazemos sempre tarde, mas quando fazemos, temos de fazer mais que os outros. Olha lá, a Isso maior é como parte, a a maior Troika. parte dos A gajos... Troika obrigava X Espera aí. e eles fizeram mais X. A maior parte dos gajos que estão na Assembleia da República são juristas, advogados. O que é que os gajos sabem fazer? Leis. Eu também tirei direito, como tu sabes. Pois é, Mas os gajos fazem leis para cima de leis, mas depois o país não anda. Nesse período dessa lei, há o Bloco de Esquerda e salvo o Partido Comunista metem um projeto de lei na Assembleia da República de proibição dos animais. Não sei se tens conhecimento disto. Não. Pronto. E no Parlamento, os deputados não têm a mínima ideia do que é que regula, como é que está a situação, como é que não está. Nós somos chamados ao Parlamento. Eu tenho uma teoria que os gajos nem vivem no mesmo planeta. Exatamente. Uma cambada de betinhos. Mas olha isto que eu te vou contar. Olha isto que eu te vou contar. Nós somos chamados a. Os gajos não são pessoas normais. Aquilo Não vivem no nosso mundo. Aquilo baixa à Comissão de Cultura do Parlamento. Na altura era o Nuno da Câmara Pereira, que era o presidente da Comissão de Cultura. Aquilo baixa lá e ele, bem, disse, mas temos que ouvir os gajos. Do Partido Monárquico, esse gajo estava... Sim, exatamente, do PPM. Chamam-nos lá à Assembleia, epá, não era a ver quem é que tinha animais, vamos lá, seis empresários, eu fui um deles. Vamos lá, estava o Vítor Cardinal, e estava o Rui Mariani, e estava, pá, todos os tinham animais, estava o Xen. Nós vamos lá, fizemos uma reunião antes e eu disse, pá, olhem que nós temos que dar tudo aquilo que regula os animais, que eles não têm conhecimento, dito e certo. No Parlamento ninguém sabia se os animais tinham documentos, se eram fiscalizados, ia lá ao veterinário, se tinham passaporte, se não tinham, pá, ninguém sabia de nada. E nós levámos tudo. Fomos amigos, mas isto está aqui, isto é regulado por esta lei, isto é tudo feito assim, pá, isto é tudo fiscalizado, pá, aqui não há nada escondido. Os animais estão bem, porque se não estiverem bem, assim não trabalham. Pronto. E aquilo é chumbado, aquela lei é chumbada. Depois não ouvem mais ninguém e fazem aquela lei aberrante, de onde dizem, em 2009, que a partir de agora, pronto, curiosamente, fizeram legislação, pronto, para um tigre, o puma que eu tinha, ou os leopardos, um tinha documentos belgas, outro italianos, só para teres ideia, porque vieram de circos daqueles países. Porque cá não havia legislação que permitisse trocar os documentos para portugueses. Okay. Percebes? Tu compras um carro em Itália, chegas cá a multa dos documentos. A gente trocava ou negociava um animal com um circo. Cá, devia de haver maneira, mas as leis são tantas Não havia ninguém. ninguém para fazer um CITES. Os animais selvagens têm que ter um documento que é o CITES, que é a Convenção de Washington, que regula as espécies selvagens. E bem. Mas isto existe há 60 anos, ou 70, ou 80. Isso regula, porquê? Para evitar o tráfico de animais. Como muito bem, muito bem, não é? Pronto. Tu só para teres ideia, um camelo ali em Marrocos, eu vou muitas vezes a Marrocos agora, mota? pela outra nossa paixão da mota, pronto, eu agora a última vez que lá fui, estava uma manada de camelos que eles usam para carne, não é? Pronto. E fui lá ao marroquino, o gajo nem queria conversar comigo, já que eu ia fiscalizar alguma coisa, tinha que estar ali uma hora a falar com o gajo, para lhe perguntar quanto é que valia um camelo, quanto é que eles vendiam um camelo. Para trabalho ou para consumo? Para consumo, eles usam para carne. Também para trabalho. Também trabalho, sim. Não, mas um camelo vivo, novo, custa 150 euros. Não fazia ideia. E depois eu queria saber quanto é que era, e o gajo me dissesse.
O valor médio de um camelo é 150 euros. Pronto. Eu tinha um dromedário, que não são camelos, pronto, são camelos, mas são dromedários. Vá. Sim. Eu tinha um dromedário, O dromedário no tem meu circo, sabes quanto é que as custou? moças, é diferente. Custou-me 6.500 euros. Mais IVA. E teve que vir da Bélgica. Só para teres ideia. Porque era um animal com documentos, nasceu na Europa, nasceu em cativeiro. Por Já nascido em cativeiro. Exatamente. Se eu fosse buscar ali em Marrocos, estava 150 euros. Mas não se pode. Ninguém faz isso. E eles lá comem-nos ainda por cima. Cá é para lhes dar mais tempo de vida. Já comeste carne? Por acaso não me lembro. É muito bom. Não sei, pá, já comi muita coisa Eu esquisita. também comi, eu gosto de provar tudo. Também, mas A carne de camelo comi na Holanda. A carne de camelo é boa. se calhar não me lembro, pá. Mas Mas eles eles não têm vacas, não sim, comem camelos. lá é para comer. Tu se trouxeres de lá para cá, estás a dar tempo de vida ao camelo, não podes. Então não permitem. Hoje em dia, que animais é que tu podes ter? Portanto, não há ninguém com animais selvagens. Não, pelo menos Depois, legais. não contentes ainda com essa lei, em 2019 fizeram outra lei sem ouvir ninguém, onde diz que há um prazo de 6 anos para acabar a exibição de animais selvagens. Eu também uma vez, do alto, lá do poleiro. Não, agora vamos. E olha lá, o acordo que eu fiz de entrega voluntária de animais foi no Museu da Eletricidade. Eu tinha concordado que, sim senhora, fazíamos a entrega dos animais, mas sem publicidade nenhuma. Ele estava lá a imprensa toda, estava lá todos os partidos todos. Tu entregaste animais também? Fizemos um programa desses animais Conjunto. selvagens, sim, conjunto, das pessoas que tinham, porque eram animais em fim de vida. E entregámos 13 animais selvagens, mas rapaz, já estavam no circo sem trabalhar. E foram E depois é assim. Que destino é que tiveram? Tens ideia? Foram para santuários, para parques, acho que não há nenhum vivo. Pronto, mas eventualmente O grande problema- também terminaram com dignidade. Talvez não, se calhar connosco morriam mais felizes. Pelo menos Se morreu com o alguém dono, pode morrer exatamente. feliz, pronto. Pois, exatamente. Mas, pelo menos com mais dignidade, sim. Porque, tu tiras um animal velho de um habitat que ele está há 20 anos, E do tratador? tu tens uma experiência, já fizeram várias pelo mundo fora disto. Há aqueles vídeos que às vezes passam nos TikToks dos macacos e de animais selvagens a serem separados dos donos. Sim. Epá, E sofrem muito. Tu tens um do México. No México há muito circo, há muitos circos. E do México foi feita uma proibição de animais, geral, nos circos. E foram recolhidos 2.000 animais. Acho que o México aquilo é enorme. 2.000 animais. Sabes que ao fim de um ano, 1.000 tinham morrido? Pois, cálculo. E o governo mexicano, depois aquilo deu uma grande bronca, claro, porque os circos lá começaram a denunciar a situação. Quer dizer, afinal de contas, onde é que está o bem-estar animal e a proteção animal? Se tiram-nos daqui, eles morrem no ano a seguir. Pois, até porque há aí umas pessoas... Não, o México... Também não é uma guerra que nós vamos comprar, mas as pessoas existem, os animais a quando? Os animais são animais, não é? Acontece. Os animais são animais, têm que ser tratados com dignidade, Como é lógico, sem dúvida. têm direitos também. Mas houve uma campanha muito má e muito falsa, com muita mentira, de onde participou uma grande parte da sociedade. É isso. Mas aquilo foi tudo... Nós nunca fomos chamados, nunca se preocuparam em ouvir a nossa opinião ou saber a verdade. Pronto, houve uma coisa... Mas Sabes que também nós também temos alguma parte de culpa nisso, porque ao não estarmos organizados, nomeadamente com uma associação como agora temos, não tivemos voz. Tu sabes que, se tu és jurista, sabes isso que eu estou a dizer. Tu, para ter voz, tens de estar organizado e tens de ter, juridicamente, tens que existir. Nós agora, felizmente, já temos isso, não tínhamos na altura, e eles fizeram aquilo que quiseram, sem contraponto nenhum, sem resposta nenhuma, não é? E fizeram-se, de facto, coisas muito más, muito mal feitas. Mas o México voltou atrás, a Áustria voltou atrás, França... Portugal não. Portanto, tu não podes... Quem é que tem um leão hoje em dia? Pronto, vamos concluir aquilo que estamos a falar. Os 6 anos acabaram em junho de 2025 e, neste momento, é proibida a exibição de animais selvagens. E isto dos animais selvagens, para o ICNF e para o Governo, é uma listagem que eles têm. Arbitrária? Pois agora, mas está fundamentado. Eles foram ver o que é que havia no circo e basicamente puseram a volta de animais. Foi feita... Quem é que tem a autoridade para fundamentar mas depois, vamos lá ver, agora pergunto eu. Tu vais a um festival medieval, que agora há muitos, e tens lá pitons, sim. Tens mochos, tens corujas, tens águias, tens póneis, tens camelos.
Mas, afinal de contas, como é E que é que a Piton tem menos direitos do que um macaco? Ou do que um... Não. é tudo incluído no mesmo lado. Pois. É tudo selvagem para eles. Pronto. Mas quer dizer, mas estás a reparar o contrassenso. É por isso que eu estava a dizer. Porque O circo não pode, é a proibido. Piton, exatamente, mas no caso medieval pode, porque... Pronto. Para mim a Piton Porquê? tem o mesmo... Mas qual é a diferença? Tem o mesmo valor animal Não podes exibir do que um cão. num circo, mas podes num festival medieval. Mas alguém que tenha ainda, ou não pode exibir, mas que ainda... Neste momento há 2 animais. Há 2 animais Há um tigre branco e há um elefante. que não podem Que ser... não podem ser exibidos, trabalhar. mas que estão no circo. Pois, não é uma coisa que me faça... Não. Eu também não tenho autoridade. Eu discuto aqui muitos temas diferentes. E para 90 e Mas tal eu tenho por cento eu não muitos tenho animais no autoridade para... Pá, isto é só um episódio só para te dizer o quê? Como o Estado nunca apoiou o circo em Portugal, nem apoia, embora se apoiem outras coisas a dizer que é circo, mas nomeadamente no que é apoio a material, a estruturas, Eu já estou como ao Milei, o Estado, o Ministério da Cultura dá tanto dinheiro para teatros, para peças de teatro. Eu trabalhei no teatro, como te disse. Eu estive em peças de teatro, em salas gigantes, onde havia 20 pessoas a assistir, e das 20 pessoas, 10 eram velhotas, a dormir, que iam para o circo dormir vestidas de dama de gala. E eu, já naquela altura, isto foi há 20 e tal anos, já naquela altura pensava assim, esta gente, a peça tem alguma dignidade, de facto, tem aqui alguma... Mas estes gajos são empregados... São empregados, mas são empregados públicos, quer dizer, estou eu a pagar para ninguém ver. Eu já disse a um ministro... Então não é um artista, já estou como o Milei, não é um artista, é um empregado público, é um funcionário público. Sempre. Se não houver subsídio, que não funciona. Agora, porque é que se está a subsidiar uma peça de teatro que não tem assistência? Repara uma coisa. Se fosse boa, tinha assistência. Foi medido pela ex-ministra da Cultura, e aí eu até concordo em parte com o que ela me disse. Foi medido que a obrigação do Estado é apoiar a cultura que não consegue sobreviver pelos seus meios. Compreendes? Mas eu como até aí eu concordo em parte. Concordo em parte. Porque, vamos lá ver, se tu não subsidiares o cinema, não consegues fazer cinema em Portugal. Até aí estamos um bocado de acordo. Então tem de se fazer cinema bom para as pessoas quererem ir ao cinema. Pronto, é o que se faz, é o que o circo faz. Porque se tu estás a subsidiar o cinema, mas ninguém vai ver, é porque o filme não foi bom. Se o filme for bom, as pessoas vão ver. O Estado diz que é assim. O Estado diz que é assim. Isso não faz sentido. Então o número de funcionários públicos deve ser para o dobro ou o triplo do que é. Sabes qual é o problema do circo? Sabes qual é o problema do circo? O circo tem muita gente. Mas tem público. Pois é isso, tem muita gente. E o problema do circo é ter público. Porque se não tivesse público, eles vinham, estou tão bom ao subsídio. Pois não há a retórica do coitadinho, se calhar. Exatamente. E nós nunca andámos lá a pedir, estás a ver? Pois. Eu nunca tinha feito essa associação. Tu Natal no circo ali em Algés. Tu viste ali um grande espetáculo de circo. Certo. Grande. A nível mundial. Não é? Não tem subsídio zero. Zero. Aquilo é tudo contratado, é tudo pago. O investimento é do homem que faz o investimento, que é o empresário, e acabou. Ninguém ajuda a fazer coisa nenhuma. Com nada. Zero. Aliás, eventualmente pelo contrário, ainda deixa lá a burocracia toda do que é tão um espetáculo daquele. Pois, eventualmente, se tivesse ali a retórica do coitadinho, se calhar. E depois dá-se 400, 200, 300, 400, 500 mil euros a companhias de teatro para fazer um espetáculo na rua que não está ninguém a ver. Isto é que é errado completamente. Isto é errado completamente. Claro. Eu tive uma conversa agora com o Secretário de Estado da Cultura, no Fórum da Cultura, que esta ministra, quando entrou, teve o bom senso de convidar as estruturas da cultura todas para um fórum em Lisboa, e já fez outro no Porto, para discutir, eventualmente, o que é que se possa melhorar na cultura. E eu tive uma conversa com o Secretário de Estado da Cultura e fiz ver esta realidade que eu estou aqui a falar. E tenho, aliás, já foi marcada, mas não foi desmarcada porque ele não podia, e depois marcaram outra data que ele não podia. Pronto, e estou à espera de uma reunião para levar ao Estado português. Isto é quase ridículo. Nós temos que fazer isto, é quase ridículo. Eu vou levar ao Estado português o modelo de apoio aos circos que existe em Espanha há 30 anos. Onde há um Museu Nacional de Circo, onde há um Prémio Nacional de Circo, onde há uma estrutura que apoia mediante o projeto que tu lá apresentas e do investimento que tu fazes no circo
para cumprir as normas Também é um problema europeias. que nós temos em Portugal. É pá, se funciona em Espanha, porque é que a gente não tenta copiar? Porque é que Mas o problema é que o dinheiro está lá. O problema é que o dinheiro não chega à estrutura do circo. Porque o governo entende que o circo em Portugal, que é este circo contemporâneo que aparece nos anos 80. Que é, tu fazes uma associaçãozinha sem fins lucrativos, Mas que vais lá pedir dinheiro e só trabalhas quando te dão dinheiro. Pois. Bem, é funcionário público, como estás a dizer. Mas que autoridade é que tem o governo, o Estado, para dizer o que é que... Ora, se o circo tem público, que autoridade é que tem o Estado para querer regular uma coisa que funciona autonomamente? Funciona, mas como parte da cultura, tem direito, até porque a União Europeia obriga que assim seja. Epá, tu tens, a partir de Espanha para cima, todos os circos são apoiados. Mais ou menos, ou o teu projeto é melhor, o outro é melhor, o outro investiu mais, o outro é maior, o outro é mais pequeno, mas todos são apoiados. Epá, tens um Prémio Nacional de Circo, que já foi atribuído a artistas contemporâneos, desta nova vaga que apareceu, que alguns são muito valor. Tens agora um rapaz contemporâneo que foi ganhar um clone de bronze a Monte Carlo. Português. Não é de circo tradicional. Ninguém sabe essas coisas. Não sabe, não se fala. O Estado não quer falar. Pá, tu dizes, Rui, esta que eu te vou contar é o máximo. Nem na comunicação social, porque a comunicação social está toda capturada. Capturada é uma boa palavra, pronto, mas mais que isso. Mas olha, tu tens a aberração máxima que é isto. Espera aí, desculpa. Estamos em quanto tempo, Ricardo? Ainda conseguimos estar... 36 minutos. Estamos mais... Mas deixa-me contar-te esta é a máxima. Sabes que a SIC foi o principal parceiro dos animalistas contra o circo animais. E isto eles têm que assumir. Eu fui convidado para um debate de um prós e contras na SIC, não sei se chamava assim, e depois acabou, parimos dois do circo, era eu e o Vitor o Cardinal, e depois acabou por ser só um do circo, foi ele, que tinha mais animais, como é lógico. Pronto, e nesse confronto, o Rodrigo Guedes Carvalho começa logo o programa a dizer que ele toma parte dos animalistas, que também é contra os animais no circo. Ora, quando tu tens um debate com o moderador que diz isto, se eu estivesse lá, levantava-me e ia embora. Pois, não é contraditório. Pronto, acabou. Conta, Tu tens um palhaço que fez carreira na Alemanha, que é muito conhecido a nível mundial, já não trabalha, tem 90 e tal anos. Pronto, esse homem vai ao Festival de Circo de Monte Carlo, e o Festival de Circo de Monte Carlo cria um prémio de carreira que não existia, para lhe dar a ele um clone de carreira. Assim que transmite o festival todo e omite essa parte. Não transmite essa parte. Porquê? Epá, porque Foi a filha dele foi. Porque a filha dele tinha um número de focas, que também trabalhou em Monte Carlo, também foi premiado, e eles não transmitiram. E eu questionei a SIC porque é que tinham feito E isso. admitiram ou não? Não, diz que Acabou a fita. a liberdade editorial não corresponde à direção da SIC, portanto é o editor que tem que fazer isso. Está tudo capturado, não há volta a dar. Não há volta a dar. Ajuda-me lá numa coisa só para isto não ficar muito, muito longo. Como Deixa-me só dizer uma coisa. Diz, podes dizer tudo o que tu quiseres. Os artistas portugueses de circo têm 9 clones em Monte Carlo. Pois, Sabias isso? não fazia ideia. Pronto. Tem ouro, prata e bronze. Mas se calhar é o teu 9. desígnio, pá. 9, não, desculpa, que ganhou agora o rapaz o João, são 10. Mas eventualmente se calhar é esse o teu desígnio a lutar por Mas essa gente. é muito difícil. Pois, Eu ando há 6 anos. David contra Golias. É muito difícil. E depois é o que tu estás a dizer, eu concordo plenamente. A comunicação social só ouve aquilo que quer, só vende aquilo que quer, trituram a opinião como eles querem. A comunicação social é financiada em parte pelo Estado. O Estado injetou em televisões públicas dinheiro público. Sim. Público. O governo injetou dinheiro meu, teu, do Ricardo, que aqui está, de toda a gente, até em televisões privadas. Mas como é que tu vais ter isenção total se não há... Sim. Se há um financiamento, como é que tu vais contra a retórica do governo? Isto depois sai. A gente tem de ter cuidado porque o YouTube depois bloqueia-nos, mas sai o PS entre o PSD. Sim, é um ciclo vicioso. E aquilo é um ciclo vicioso e aquilo gira tudo à volta da mesma coisa. Eu comecei por dizer que eu, na minha opinião, claro, o pior que temos em Portugal é mesmo a classe política. E cada vez pior. Pronto. E por aqui nos ficamos. Eu por acaso tenho pena de não poder
falar aqui no podcast com essa de Queiroz, pá, com essa de Queiroz. Mas já vi muitos, não era só essa. Não era só Esta é essa. mais ou menos, ajuda-me só para terminarmos, que depois fica longo, para nós chatearmos as pessoas. Como é que tu vês o futuro? Tu tens o teu filho a trabalhar e a tua nora e os teus netos em Espanha a trabalhar? Pá, sabes que o circo, como é que tu vês, será, daqui a 10 anos? Eu estava-te a dizer, quando estávamos a falar ainda em off, a feira de Vila Franca, a feira de Évora, as grandes feiras tinham 3 circos a trabalhar. Pá, o circo, claro que a evolução do que é hoje a internet, do que é uma pessoa no telefone ter acesso a grandes espetáculos, lá por aí fora. O circo tem que se adaptar também a essa realidade. Claro. Não é? Portanto, o circo evoluiu. Mas vês o circo a tornar-se mais interativo? Ou vês a ser uma coisa tanto. mais primária? Sabes que eu vou dizer eu também acho, o que é que eu acho vejo. que as pessoas depois vão voltar, quando isto for tudo tão tecnológico, as É pessoas aí que eu querem ia voltar às chegar. É redes. aí que eu ia chegar. Pronto, o que é que eu vejo agora? Pronto, o circo há 10, 20 anos teve ali um período muito complicado. Porquê? Porque, novas tecnologias, internet, espetáculos, papéis, Luzes, lasers, imagino. tudo. Tu hoje tens acesso a tudo, pá. Pronto. Vem a Portugal grandes espetáculos, não vinham, não é? Pronto, grandes concertos, grandes coisas, pá. Portanto, o circo tem muito mais concorrência. Agora, o que é que eu noto? Já há 3 grandes circos na Europa, 2 em Espanha e 1 na Alemanha, que optaram por fazer um modelo que é o quê? É o circo clássico. Tradicionalista. Tradicional 100%. Inclusive, os carros que eles vivem são dos anos 20 e 30. Aqueles puxados com cavalos, estás a ver? Ok. Foram adaptados Sim. para poderes viver bem, mas tem lá o circo espanhol, e é dessa família que eu comecei a trabalhar, tem lá carros de 1923. Eventualmente, vocês são todos primos uns dos outros também, não? Tu achas ligações? Muita gente, sim. Muita A gente, tua mulher, sim. por exemplo, era do circo? Era. A família da tua mulher era do circo? Era. Pois, eventualmente, se calhar... A minha mulher é filha. Tu, se calhar, és primo do Cardinali, em 20º grau, e ele é primo do Xena. Quase sempre sim. As grandes famílias acabam por se interligar entre si, é verdade. Mas, estava a dizer da minha mulher. A minha mulher é filha de um grande palhaço, que foi o palhaço Quinito. Foi um tipo que foi famosíssimo nos anos 60, porque acabou por ser empresário depois, e depois acabou por a tal vida boémia e aquela coisa toda e tal. Pronto, a minha mulher é filha do palhaço Quinito, que é um tipo que não era de circo, veio para circo e fez sucesso e foi empresário por aí fora, de Setúbal. E a mãe é uma domadora de tigres, húngara, depois mais tarde naturalizada austríaca, que vem trabalhar a Portugal e se apaixona tem uma relação e nasce uma filha. Ok. Para tu veres já naquele tempo... Então tu achas que daqui a 10, 15, 20 anos, ou achas que o circo vai mais back to roots? Vai ter sempre o seu espaço. Há muita gente que é pessimista e diz que o circo... Não, mas achas que o futuro está nessa voltar às raízes? O futuro está... Eu acho que sim. Realmente no que diz respeito ao circo, mas em mais setores da sociedade. Porquê? Porque tu levaste aí com um boom que é os miúdos para comer têm que estar a olhar para o telefone. Sim. E eu acho que isso vai-se perder. Vai-se perder. Porque nós felizmente, agora, tu tiveste, a seguir à pandemia, tu tiveste um dos melhores anos sempre do circo em Portugal. Aliás, não só do circo, todos os espetáculos culturais. Sim. Porquê? Porque as pessoas deram-se conta... Sim, precisavam de sair e estar fechado em casa um ano ou mais de um ano, que aquilo fazia mal à cabeça. Pronto. Tu a seguir portanto, o 21 ainda foi mauzinho, mas o 22 tiveste aí um dos melhores anos de circo. E este agora... E todos os espetáculos. Aqui no Cardinal e agora de Natal também foi... Estavas-me a dizer que foi espetacular. Sim, mas isso é sempre... Quando tu fazes circo... Mas ali há muita espetacularidade, mesmo. Sim, estamos num período forte. É a referência há 30 anos. É uma das referências. Eu posso dizer que... Não sei se este ano foi, mas o ano passado, em vendas online, foi o espetáculo cultural que mais vendeu em dezembro. Na área metropolitana de Lisboa. E ainda assim ostracizado pela classe política e pela televisão. O circo, e muita gente também não sabe isto, o circo está em segundo ou terceiro lugar nos espetáculos mais vistos em Portugal.
Ok. Estás a ver? Que mais pessoas veem. Porquê? Porque os não trabalham só no Natal, trabalham todo o ano. Nós temos 20 e qualquer coisa circos a trabalhar. Há grandes, pequenos, médios, melhores, piores. Como é lógico. Como é lógico. Mas que tem público quase todos os dias. Normalmente todos os fins de semana. Ok. Bem, eu acho que acabamos aqui. Também de qualquer vez fomos... Carlos, palhaço! Foi um prazer muito, muito grande. Eu sou daqueles palhaços com orgulho. Foi um prazer muito grande. Até vou acabar com o nariz de palhaço. Força. Se o gajo aguentar. O meu nariz até é grande. Isto deixa para dar de lado. Aperta de lado e ele depois... Mas foi um prazer muito grande. Epá, vemos de eventualmente voltar um dia. Se calhar ao tema... Quando tu quiseres. Isso. Se calhar daqui a uns anos voltamos para voltar a analisar o estado do circo. Grande abraço mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Obrigado.